Hoje leremos do verso 9 ao 11. Evangelho de João 17, 9 a 11. Esse é o texto que nós vamos estudar, a passagem dessa noite. Minha oração não é por este mundo. Estou lendo ali na versão na NVT. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me destes, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim. Eu sou glorificado por meio deles. O Senhor Jesus está orando, falando com seu Pai, e ele continua: agora deixo este mundo e eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me destes teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Esse é o texto dessa noite. Então agora vem a verdade central, que é aquele ensinamento. Nós sempre ensinamos isso. Algumas pessoas estão nos visitando ou nos assistindo pela primeira vez. Verdade central, alguns chamam de lição central, é aquele ensinamento que deveria nortear todo o texto, para que você saia guardando um pouco do que você ouviu. E o texto dessa noite fala sobre isso. O crente desfruta de benefícios que ninguém mais no mundo tem. Não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, existia um comercial de televisão que gerou um pouco de polêmica, mas o comercial de televisão serve muito para falar sobre a verdade central dessa noite. Não sei se você gosta de batom, não batom, batom de chocolate, não batom que as mulheres, o cosmético que as mulheres usam. E sempre entrava um comercial na televisão e a pessoa falava: compre batom, e ficava repetindo aquilo, como um mantra na cabeça das pessoas. E é interessante que havia um momento do comercial que a pessoa pegava o batom e falava assim: eu tenho, e você? Você não tem. E aquele comercial se tornou um meme da época, muito popular. Mas as crianças começaram a ir para a escola, levar um batom e falava para a amiguinha assim: eu tenho, você não tem. E aí tinha criança que apanhava, porque o outro falava: bom, agora eu tenho, você que não vai ter. E por causa disso gerou muito problema, muitos pais começaram a reclamar e eles retiraram o comercial do ar, porque o comercial acabava ensinando uma prática que não é incentivada, não é cristã. Nós não ficamos assim: eu tenho, você não tem, bem feito, olha aí, eu tenho mais. Mas no texto dessa noite, eu lamento, o comercial está certo. Nós temos e eles não têm. Se você é um crente, você pode dizer: eu tenho e eles não têm. E ao falar isso, você não está provocando. A ideia aqui não é menosprezar, mas a ideia é mostrar uma verdade bíblica que precisa ser enaltecida e precisa fazer com que o seu coração jubile diante de Deus. Por quê? Porque o crente desfruta de privilégios que os incrédulos, que as pessoas que não foram alcançadas não têm. Muito bem. Quando nós falamos sobre isso, ou quando nós estudamos um assunto como esse, é comum imediatamente no coração das pessoas que não creem no Senhor surgir a seguinte coisa: mas isso é injusto. Se Deus dá algo para alguns, fazendo acepção, deu algo para alguns e para outro não, esse Deus é um Deus mau. Esse Deus não pode ser um Deus legal. Esse Deus é como as crianças que foram para a escola falando: eu dou para você não, eu tenho, você não tem. Mas na verdade da Bíblia, a verdade que nos importa, o texto bíblico, Deus não está sendo injusto, pelo contrário, Ele está sendo coerente. Não seria injustiça Deus agir de maneira igualitária com aqueles que querem andar com Ele e agir com a mesma graça, com o mesmo favor, com a mesma bondade com aqueles que o ofendem, que os rejeitam, com aqueles que são inimigos. Deus dá coisas boas, o que nós chamamos de muitas vezes graça comum. Ele manda o sol sobre os maus e os bons, manda a chuva não cai sobre a casa do crente, cai sobre todos. Mas existem aspectos do que nós chamamos de uma graça específica que foi dada para alguns e para outros não. E a justiça de Deus está justamente no fato de que, porque Ele concedeu algo para alguns, essas pessoas agora começam a desfrutar de uma série de benefícios que outras pessoas não têm. E muitas vezes os crentes não sabem identificar. Qual é o privilégio que eu tenho? Qual seria a vantagem
além da salvação? O texto dessa noite vai falar um pouquinho sobre isso. Posso seguir? Falar mais perto? Ok, Nivaldo. Tenta administrar aí, eu vou falar um pouco mais alto, assim você não precisa aumentar muito. Então, João 17, nós veremos algumas verdades importantes que mostram que o crente desfruta de algo que os outros do mundo não têm. Pode seguir, Vinícius. Vamos ver, então, qual o objetivo da mensagem dessa noite. Hoje nós vamos ver 4 razões. 4 razões da plena segurança dos salvos. Os salvos têm segurança, mas existem razões que fazem com que haja uma plenitude em tudo isso. E esse texto, Jesus vai colocando coisas aqui que são importantes para nosso benefício. E a primeira delas, então, nós vimos que o crente desfruta de privilégios, benefícios que o mundo não tem. 4 razões da plena segurança. Por que o crente pode andar seguro? Por que o crente põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo? A razão, esse texto vai mostrar. Vamos ver a primeira razão, vai aparecer aí. Em primeiro lugar, os crentes desfrutam de uma segurança, de um benefício que as pessoas não têm. Que benefício é esse? O primeiro é esse. Eles, os crentes, são alvo de uma intercessão poderosa. Olha para o versículo 9. Versículo 9, Jesus está orando e diz assim: é por eles que eu rogo. Olha o que Jesus está falando a respeito dos discípulos. Jesus foi orar e, buscando a face do seu pai, ele disse assim: Pai, eu estou rogando por eles. Está mencionando aquele grupo específico dos 11, mas vamos saber, e sabemos à luz mais adiante, de que ele está falando sobre outras pessoas também. Como é que eu sei disso, que não eram só os discípulos? Ele vai falar assim, verso 20, nós vamos pregar ainda, mas só vou ler hoje. Não rogo somente por estes. Antes que alguém fale, mas Jesus orou só pelos apóstolos. Não rogo, versículo 20, somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Nesse versículo, se você quiser marcar aí, pode colocar o seu nome. Jesus está falando assim: Pai, eu não rogo só pelos apóstolos, mas também rogo pelo Carlos, Janaína, Marcelo, Wagner, por aqueles que vierem a crer. E a história começou e caminhou, e durante os 2.000 anos de história que nós temos, a verdade do Senhor nos alcançou. E por que ela nos alcançou? Porque você tem um intelecto mais privilegiado? Porque você deu sorte de nascer num país democraticamente com certa liberdade religiosa? Não. Você foi alvo de uma graça, de um favor, porque existe alguém que fez uma oração poderosa, alguém que intercedeu por você. Eu não rogo, versículo 9, só por eles. Desculpe, verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você já foi alvo da oração de alguém, já recebeu uma ligação de alguém dizendo: estou orando por você? É muito bom, é muito gratificante, principalmente quando você está passando por um problema e alguém diz para você: eu vou orar por você. E é mais maravilhoso ainda quando você pode estar num lugar e ver um grupo de pessoas citando nominalmente você, colocando a sua prece diante de Deus, destacando, como se chamando a atenção, porque Deus sabe todas as coisas, mas é como se os crentes se reunissem, ou mesmo um único crente, acenasse para Deus dizendo: Deus, eu estou orando por essa pessoa. Senhor, volta os teus olhos especificamente de graça para essa situação. E é tão bom quando você encontra pessoas dizendo: nossa família está orando por você, nós temos pedido por você. Eu sei que, infelizmente, no meio evangélico, muitas vezes as pessoas dizem: estou orando por você, mas não estão orando. Alguém faz um pedido: ora pela minha saúde, e imediatamente as pessoas mandam no WhatsApp o quê? Parece um monte de mãozinha, não é? E depois daquela mãozinha, acabou. A mãozinha, a pessoa está dizendo assim: minha oração está feita. Para algumas pessoas é isso. Por isso, tome cuidado, diga para a pessoa que você vai orar e ore. Você não precisa orar o tempo inteiro. Às vezes você pode, vou ensinar um segredo como você faz para não mentir.
Não deve mentir em tempo nenhum. Diga para uma pessoa, quando você quiser falar assim, olha, toda vez que eu lembrar disso que você me disse, eu vou orar por você. Sempre que eu me recordar do seu pedido, eu vou orar. Se você não recordar, ok. Ou então diga para a pessoa, vou orar por você, já ora. Quando você responder, fala assim, acabei de orar por você. Alguns acham que tem que ficar 4 horas orando pelo pedido que recebeu. Não é isso. Quanto tempo demora para você fazer a prece? A pessoa fala assim, olha, ora por mim porque eu estou com medo. Você gasta ali, investe, vai investir 1 minuto, 2, para falar, Senhor, esse irmão está pedindo isso. Eu quero lembrar dele, você já pode escrever no grupo, ó, acabei de orar por você. Agora a pessoa que recebe esse tipo de comentário, ela se alegra e fala, que legal, os meus irmãos estão orando por mim. Mas quão mais gratificante é ouvir que o próprio Senhor Jesus intercede por nós. Talvez para alguns isso possa não fazer muita diferença. Eu vou citar 2 episódios na Bíblia que mostram para nós a importância disso. Certa vez Jesus estava conversando com Pedro, seu apóstolo querido. Jesus orou pelos apóstolos. Jesus tinha o hábito de orar por eles, orar com eles e orar por eles. Orou para escolhê-los. Quando havia um grupo, subiu ao monte, foi orar pedindo, Pai, quais são? E depois foi e escolheu. E depois ele chamou essas pessoas, escolheu inclusive o traidor. Mas há um momento no ministério de Jesus que ele se aproxima de Pedro e fala assim, Pedro, Satanás também orou. Vou usar a palavra aqui, orar, tá? Porque orar é falar com Deus, é pedir alguma coisa. Então ele diz, Satanás pediu ao meu Pai para cirandar você como se ciranda o trigo. E essa figura para nós que estamos na cidade, às vezes não faz muito sentido, mas cirandar o trigo era pegar uma enorme peneira, você jogava o trigo aqui dentro e você chacoalhava. E à medida que você chacoalhava, os grãos se separavam das sujeiras, da palha. E de vez em quando você cirandava e você jogava para o alto aquilo. E quando você jogava para o alto, o vento levava a palha e os grãos caíam de volta na peneira. Então, quanto mais você cirandar, quanto mais você fizer esse processo, mais limpo fica o grão aqui e mais rápido a sujeira vai embora. E Satanás, na expectativa de destruir a vida de Pedro, ele pede a Deus, o Pai, falando, olha, esse daqui, deixa eu cirandar ele, porque eu tenho certeza que quando eu fizer isso com Pedro e eu jogar, Pedro não volta para a peneira. Pedro é palha, ele vai sair. O que você gostaria de ouvir de Jesus, se Jesus falasse para você, olha, o diabo pediu para fazer algo com você? Eu fico imaginando, eu gosto de ler a Bíblia com uma certa imaginação. Pode imaginar o semblante de Pedro quando Jesus falou isso? O diabo pediu para fazer algo com você. Qual deveria ser imediatamente a pergunta que surgiu na mente de Pedro? Pediu? E o Senhor disse não, não foi? Pediu mesmo? Você não deixou, né? Você é meu amigo, você é meu Senhor. Ainda bem que você me protege. Sabe o que Jesus respondeu? Mas eu roguei por você. Eu vou orar por você, Pedro. Quando ele disse isso, ele falou, a oração, o pedido do diabo foi liberado. O diabo vai cirandar você. E eu, Pedro, estou orando para que você não desfaleça. E sabe o que Jesus diz depois? Pedro, quando você te arrepender, depois que você se arrepender, por que Jesus usa o termo quando você se arrepender? Ele já sabia que Pedro ia cair. Pedro iria tropeçar. Mas Jesus falou, Pedro, eu estou rogando por você. E Satanás cirandou Pedro. Fez Pedro ir para a beiradinha da peneira, quase caindo fora. Se é que a gente pode usar isso, é claro que Pedro estava protegido, guardado. Mas sabe de uma coisa? Pedro se arrependeu e foi cumprir a tarefa que Deus estabeleceu para ele. E Pedro não naufragou na fé, não abandonou, não se perdeu. Por quê? Porque Pedro era forte? Não, porque o Senhor Jesus estava intercedendo por ele. Porque a oração de Jesus é poderosa para fazer isso. Satanás também pediu outra pessoa. Pediu para usar uma outra pessoa, e essa pessoa chama-se Judas Iscariotes. Mas Jesus não intercedeu por Judas.
Jesus não disse para Judas: olha, Judas, vou estar orando por você, para que você não seja tentado a fazer algo errado. Mas no caso de Judas, Judas então foi tomado pelo diabo e cumpriu todo o propósito maligno que estava estabelecido sobre ele. E por que isso aconteceu? Porque Judas não desfrutava de uma intercessão poderosa, capaz de protegê-lo. Você sabe qual o que impede você hoje, se você é um crente, aqui ou nos assistindo? Sabe o que impede você de se desviar e cair no mundão e levar uma vida terrível e se tornar o pior tipo de pessoa? Não sei, cada um classifica de um jeito. Se eu perguntasse para você, alguns iam falar: acho que um traficante, uma mulher poderia ser uma prostituta, um viciado, um ladrão, um homicida, não sei. Sabe o que te separa de ser tudo isso? A intercessão de alguém que segura você na graça, que mantém você. No livro de Judas, no versículo 25 de Judas, vai falar que nós somos protegidos. Abra lá em Judas, abre em Apocalipse e você volta, se você não sabe onde é a epístola de Judas. Tem gente que fala assim: eu não, pastor, eu não leio essa carta não. O cara traiu Jesus, ainda teve coragem de escrever a carta para a gente ler. Ele é muito mal, mas esse Judas aqui, por favor, não é Judas Iscariotes, tá? Então você fala: não leio. Eu já vi gente falar: eu não leio isso aí. Carta de traidor não se lê. Meu Deus. Terrível, mas faz parte aí. Mas esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, não. Esse Judas aqui é o irmão do Senhor Jesus. Muito bem. Olha o versículo 24, que lindo. Ora, acharam Judas, versículo 24? Só tem um capítulo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e para todos os séculos. Amém. Judas vem e fala assim: ora, existe alguém poderoso para guardar você de tropeçar. E eu louvo ao Senhor, porque quando eu olho para um texto como esse, eu sei que não é na força do meu braço que nós avançamos. A minha fé não está sendo sustentada na força que eu tenho, mas existe alguém sempre protegendo, nos guardando. Quando minhas filhas eram bem pequenas, e os que todo mundo já teve essa experiência, ou com filho, ou com neto, ou com sobrinho, quando a criança está começando a andar. Há uma alegria quando você vê a criança em pé, segurando no sofá, em pé. E alguém fala assim: vem com a mamãe, ou vem com o papai, e você chama, e você vê que a criança está balançando. Você olha para ela e fala assim: se ela der um passo, ela vai cair. A perna está molinha, você fala: não é possível que vai conseguir. E às vezes a criança dá um passo, dois, vem na direção, a pessoa aqui vai afastando para ensinar a criança, para estimular ela a andar. E quantas vezes na hora que a criança ia cair, minhas filhas iam cair, nós segurávamos. Então existe um papel da nossa parte, nós atendemos a voz do Senhor, nós caminhamos, mas existe alguém que está pronto a nos sustentar. Às vezes andando com elas pelas calçadas aqui de Bragança. Quando nós chegamos aqui em 2009, os que conhecem a igreja, o outro prédio da antiga igreja, nós moramos ali, a calçada tinha muitos buracos. E quando mudei para Bragança, a Samara tinha 4 anos e a Stephanie tinha 1. E às vezes nós íamos andar com elas. E segurando a mão dela, elas vinham andando pela rua, pela calçada, às vezes pegavam um buraco, o adulto desvia. Mas a criança ia lá, às vezes não via, e pisava em falso. E sabe por que não caía? Porque estava de mãos dadas com o pai ou a mãe. A criança às vezes chegava até a rodar, no ar assim. Às vezes chegava um buraco. E quantas vezes chegava um buraco, para ela era um abismo. Você pegava pela mão e você só levantava um pouquinho assim. A Stephanie principalmente se divertia. Vinha um buraco, ela se pendurava no braço, você fazia um balanço, um movimento de pêndulo e levava ela para frente. E na vida com o Senhor tem sido assim. Há buracos que você não sabe, ou há buracos que chegam e o Senhor segura você e pula. Há alguém intercedendo por você. Entende o privilégio do eu tenho e você não tem? Há alguém sustentando a sua vida. Orou por nós e continua hoje a sustentar todos os crentes.
Primeiro privilégio dessa noite, plena satisfação, plena segurança, alguém poderoso orando por nós. Mas o texto, volta para João, por favor. Desfrutamos do que Pedro desfrutou e Judas não desfrutou. Desfrutamos do que os apóstolos desfrutaram e bilhões de pessoas não desfrutam. Então é motivo de você voltar-se ao Senhor e agradecer. Há uma segunda lição no texto de João 17. Pode passar para nós, Vini, por favor. João capítulo 17, versículo 9. É por eles que eu rogo, e não pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Segunda lição é, eles pertencem a um Deus vivo. A parte B do versículo 9 diz assim: Pai, eu rogo por eles e não pelo mundo. Eu rogo por aqueles que me destes. Então, novamente, você tem uma dimensão aqui de pertencimento. O Senhor Jesus disse que o seu Pai escolheu neste mundo algumas pessoas e entregou. É assim que está na sua versão? Eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. E ele continua. E eu faço isso por quê? Porque eles são teus. Então Jesus faz uma dinâmica aqui. Eu estou orando por aqueles que você me deu. Então a dinâmica aqui é o seguinte: há um pertencimento a Deus o Pai, já é proteção suficiente. E o Pai fala assim: filho, eu confio às tuas mãos essas pessoas. E Jesus recebe e diz assim: Pai, eu vou orar por eles. Eles são teus. Imaginário. Senhor, eu preciso de ajuda nisso. E o Deus imaginário das pessoas aí fora respondeu: Senhor, ajuda meu filho, ajuda meu tio, ajuda não sei quem, você já fez isso. E o Deus da Bíblia respondeu: Senhor, precisamos de direção sobre o que fazer. Senhor, tem um negócio que está aparecendo, é teu, devemos seguir por aqui ou não? Já orou alguma vez pedindo: Senhor, se não é da tua vontade, isso que nós queremos fazer é lícito, não tem nada de errado, mas nós não sabemos que decisão tomar. Se for da sua vontade, por favor, coloca impedimentos, coloque empecilhos. E aí você vai fazer um negócio e começa. Aquilo não anda. Seria o Deus imaginário respondendo? Você ora por um milagre, alguém está doente e uma cura surge. Seria o Deus imaginário que lidou com algumas coisas? Você precisa de alguém, Deus coloca no seu caminho alguém que pode resolver, que você jamais imaginaria encontrar, e você fala: nossa, o mundo diz o quê? Que sorte, que coincidência. Eu estava falando sobre isso agora, logo você foi aparecer na minha vida, eu precisava de alguém que trabalhasse naquela empresa e você justamente conhece, sabe, pode me ajudar. O nosso Deus é um Deus que responde às orações, é por isso que nós oramos. É por isso que quando você se aproxima para falar com Ele, você precisa ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, que quem se aproxima dEle precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você ora sem acreditar que você é ouvido, então não ore. Se a sua oração a Deus é a mesma coisa como se você estivesse falando com essa cadeira, não ore, não há fé aí. Quando você precisa de sabedoria, a carta de Tiago, também o irmão de Jesus disse o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E ele não lança na face, ele não diz: agora você está procurando, sempre deu as costas, agora eu vou te humilhar. Não. Mas o texto fala o quê? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque quem duvida não espera tal homem receber de Deus algo. Grandes privilégios tocam a vida dos salvos. Nós somos alvos de uma intercessão poderosa e nós pertencemos a um Deus que é vivo. Um Deus que sabe o que você passa, um Deus que sabe o que você sofre, o Deus que conhece o seu futuro, o Deus que comprou o seu passado, o Deus que te dá o presente de presente. Todas essas dinâmicas deveriam fazer com que o crente caminhasse sabendo: o meu Deus é vivo. Ele sabe a injustiça que eu sofro no trabalho, ele sabe as crises que eu enfrento no casamento. Sabia? Porque existem situações na vida, no casal, na criação de filhos, que você não compartilha com as pessoas. Há desafios que são grandes demais, lutas pesadas demais, que você fala com Deus. E esse Deus vivo sabe, e esse Deus vivo lida. Já conheci pessoas que sofriam
E pelas diferentes igrejas pelas quais eu passei, porque o marido ou a esposa não eram convertidos. E é claro que a conversão se dá por uma obra sobrenatural. Ninguém converte o marido ou a esposa. Mas muitas vezes havia perseguição. Há maridos que gostariam de ter um comprometimento maior com a igreja, mas por causa da esposa não tem. E vice-versa. E as pessoas me procuram e falam: pastor, o que eu faço? E eu falei: bom, se isso não envolve em pecado, você vai falar com um Deus que é vivo. Anos atrás, na Igreja Batista da Redenção de São Paulo, uma irmã disse assim: pastor, procurou, lá na Igreja Batista da Redenção de São Paulo, procurou o pastor Marcos, disse: pastor, eu estou tendo um problema muito grande com o meu vizinho. Ele falou: qual é o problema? Muito barulho. Nós temos só um muro de divisa aqui, e ele coloca som alto, mas ele coloca para provocar. Ele põe horários inadequados. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Não adianta reclamar, a prefeitura não faz, ninguém faz nada. E eu não consigo dormir. E a letra que ele coloca para tocar é tão profana. Então, no culto de oração, a igreja se reuniu e foi falar com o Deus vivo. Falou: Senhor, aí a nossa irmã está precisando de ajuda. E ela decidiu, enquanto aguardava, ela falou: bom, eu vou levantar o meu muro, para que o muro fique mais alto e tente diminuir o som. Mas à medida que ela começava a mexer no muro, quando ela saía, veja, começava alguém fazer o muro, ela saía para trabalhar, quando não tinha ninguém vendo, eles derrubavam o que estava fendo. Você sabe o que é isso? É alguém mau. E essa irmã voltou e falou: eu não sei mais o que fazer, por favor, orem por mim. E a igreja falou: vamos orar. Uma semana depois, 7 dias, na próxima reunião de oração, ela veio e falou: pastor, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Ele mudou? Ele desligou o som, cortaram a energia? O que aconteceu? Não, ele morreu. Morreu. Repentinamente morreu. Mas estava doente? Não. Infartou. Estava em casa e infartou. Pastor, agora ninguém mais toca música. É um silêncio total. O Deus imaginário tomou uma providência em algo que ela não poderia resolver. O nosso Deus age, o nosso Deus trabalha. Deus poderia converter o coração dessa pessoa. Deus poderia ter salvo aquela pessoa. Mas na sua infinita sabedoria, Ele decidiu: vou eliminar isso aqui. Porque a afronta a essa irmã que está indefesa, mas eu estou no céu, e eu sou vivo. Eu sou galardoador daqueles que me buscam com fé. Privilégio dos crentes. Intercessão poderosa. Pertencer a um Deus vivo. Versículo 10 diz assim: ora, todas as coisas... Jesus falando: ora, todas as minhas coisas são tuas, falando para Deus, para o seu Pai. Pai, todas as minhas coisas são tuas, e todas as suas coisas são minhas. O que ele quer dizer com isso? É que quando você pertence a Cristo, você pertence também ao Pai. Precisa ensinar isso a testemunha de Jeová. O pessoal bagunça essas coisas aqui. Mas o texto aqui deixa bem claro que pertencer a Cristo é a mesma coisa que pertencer ao Pai. E pertencer ao Pai, de fato, seria pertencer ao Filho. Você não pode escolher: não, eu sou do Pai e do Filho eu não sou. Não existe isso. E ele continua: e neles, essas pessoas pelas quais eu estou orando, neles eu sou glorificado. E então os apóstolos se tornaram alvo de uma oração poderosa, e Jesus foi glorificado pelo trabalho deles, e ainda hoje, a oração dele toca a vida de crentes, e os crentes trabalhando glorificam a Deus. De modo que você deveria grifar esse pedacinho do versículo, porque Jesus fala: neles eu sou glorificado. E eu faço uma pergunta para você: será? Será que Jesus tem sido glorificado com a sua vida? Já falamos, algum tempo atrás, uns 4 domingos atrás, viemos falando sobre isso. Quem glorifica a Deus cumpre totalmente a obra que recebe, obedece à Escritura, preserva a unidade da igreja. Há muitas coisas.
honra o seu casamento, educa os seus filhos, é um bom profissional, é um cidadão que faz diferença na sociedade, é um bom crente que não se afasta da comunidade e da igreja. Tudo isso é glorificar a Deus. E Jesus falou, neles eu tenho desfrutado disso. Mas há uma terceira verdade, mostra para mim, Vini, por favor. Versículo 11 diz assim, já não estou no mundo. E a terceira lição, eles desfrutam de uma proteção sobrenatural. Intercessão, pertencimento e agora proteção. Interceder e proteger, elas estão ligadas aqui. Mas olha o que acontece no 11. Eu já não estou no mundo, ou seja, eu estou indo embora, Jesus está falando. Mas eles vão continuar no mundo. Senhor, Pai, eu vou embora. Enquanto eu estou aqui, eu os protegi. Quando havia uma confusão e as pessoas queriam fazer algo com apedrejar Jesus, talvez os apóstolos fossem alvos também disso. Mas você nunca vê nenhum dos apóstolos sendo apedrejado, nenhum dos apóstolos sendo ferido. E Jesus falou, eu os protegi enquanto eles estiveram comigo, eu os protegi na tempestade, eu os protegi da fome, eu os protegi do medo, eu os protegi nos caminhos de salteadores. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra, mas agora eu estou indo embora. E eles vão ficar aqui no mundo. E ele continua, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, e aí você pode grifar essa palavra, a oração de Jesus é, guarda-os em teu nome. Alguém tem outra versão para guarda-os? No versículo 11. Eu vou para junto de ti, Pai Santo. Alguém tem outra versão aí? Ou todos estão exatamente como a minha? Seu nome... Como? Qual que é a sua versão, Rodrigo? NVT? A NVT que o Rodrigo está lendo diz assim, protege-os no teu nome. E, gente, é fantástico, é bonito você ver isso. É como se... Pense numa família. Eu vou usar, por exemplo, Marcelo Cardoso. Marcelo vai sair de casa, Marcelo mora lá numa chácara, e ele vai sair de casa, vai ficar lá a Manu, a Maica, a Nicole, o Nicolas também vai sair. Não, vou deixar o Nicolas lá, pronto, o Nicolas vai ficar em casa. E aí o Marcelo vira e fala assim, eu estou pedindo, proteja a sua mãe e as suas irmãs. Qual é o senso que surge imediatamente na vida, no coração do Nicolas? O pai diz, eu estou indo embora. Eu vou me ausentar. Proteja as suas irmãs. O Nicolas vai proteger? Vai, Maica. Vai proteger. E ai dele se ele não proteger. Não é? Ele vai proteger com o quê? Com a própria vida. Se chegar um ladrão em casa, ele põe a Manu para fora, fala, Manu, vai ver quem é. Vai fazer isso? Vai, Nicolas? Não vai, não. O Nicolas está pensando assim, não vai, não. A minha filha pequena, ela tem alguns sonhos interessantes. Às vezes, ela acorda de noite, algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, ela acordou, e ela foi até o lado da minha cama, e ela veio com as mãos assim, pressionando as duas mãos, apertando o máximo possível. Eu abri o olho, olhei para ela, e ela fez assim, eu não estou aguentando mais, apertando as duas mãos. E eu olhei para ela, ela falou, eu não aguento mais. Eu falei, então vai no banheiro fazer xixi e volta a deitar. Porque ela apertava as mãos. E ela soltou as mãos, foi no banheiro, fez xixi e voltou a deitar. Eu falei, nossa, que estranho. No outro dia, vem a interpretação do sonho. Na minha casa é igual a casa de José. Acontece, tem que ter interpretação. Eu falei, filha, à noite você foi falar comigo? O que aconteceu? Ela falou, eu tive um sonho. E eu falei, qual foi o sonho? Ela falou, olha, havia uma bomba muito grande. E a bomba foi estourar e eu segurei. Vê muito filme de super-herói, né? Ela segurou a explosão. E eu falei, por que você estava segurando? Ela falou, porque você falou, segura a bomba, que eu vou pegar a mamãe e a Samara e vou embora. Você fica segurando a bomba. Eu falei, filha, faz sentido para você escolher a menor para segurar a bomba enquanto os três maiores fogem? Faz algum sentido para você?
E ela veio, eu não tô aguentando mais. Veio falar comigo, queria me dar a bomba. Eu falei, não, eu não quero a bomba não, eu quero fugir daqui. Mas no caso do Senhor Jesus, Ele faz uma oração e fala, Pai, protege-os no Teu nome. Eu estou indo embora, porque é necessário que eu morra para salvá-los. Mas coloca sobre eles proteção. E recebemos proteção ou não? Sabe quem veio sobre nós? O Santo Espírito Consolador, que é nada menos do que Deus. Ele não colocou um anjo, embora nós temos anjos nos servindo. Ele colocou a terceira pessoa da Trindade para habitar na nossa vida. Então você desfruta de uma proteção sobrenatural. Não adianta alguém falar, fiz trabalho para o crente, coloquei mal olhado, joguei sal, não sei, essas bobeiras que as pessoas fazem por aí. O crente tem uma proteção sobrenatural. E isso é fantástico você desfrutar. Nós precisamos entender essas coisas. Porque quando chegamos diante de situações difíceis, há uma fragilidade. Esse conceito de uma proteção sobrenatural foge. Anos atrás, quando eu pregava na cadeia, nós nos reunimos na porta da cadeia, um grupo de pessoas, vinham ali várias pessoas, quase 10. Mas naquela sexta-feira, por alguma razão, às 8 horas da noite, estava eu e haviam mais 2. E o resto do grupo não veio. E alguns deles começaram a falar, olha, eu acho que é um sinal do céu para a gente não entrar. E eu falei, não. Não tem nada de sinal do céu. O sinal do céu é o que nós vemos aqui, vamos falar. E nós entramos. Então nós passamos por um corredor, as celas estavam todas fechadas, e os homens começaram a enfiar a mão pela cela para cumprimentar. E eu falei, cumprimenta todo mundo. Se você não cumprimentar os presos, e depois lá na frente falou, bem-vindo, não faz sentido. Então nós passávamos cumprimentando as pessoas na cela. Tinha que ver o rosto das pessoas, o pavor de dar a mão. Pode dar a mão. Celas com 20 pessoas. E no final do corredor havia uma cela, só tinha uma pessoa lá dentro, sozinho. Então nós viemos cumprimentando as pessoas, e quando foi passar eu falei, eu sei que essa pessoa é perigosa, porque ela está colocada separado. E quando eu fui para passar, o homem se dirigiu até a porta e enfiou a mão pela grade e fez assim. Você tem que fazer uma escolha. Você não pode fazer assim, ó, Deus te abençoe, não vai fazer isso. Então eu segurei, já segurando a mão dele para ele não me puxar para dentro. Não passaria pelas barras, é óbvio, mas segurei firme a mão dele e logo depois tivemos a reunião. Enquanto nós estávamos fazendo aquela reunião, eu comecei a pregar e comecei a falar para ele sobre a realidade do inferno naquela noite. E eu disse, se você está aqui e você não crê no Senhor Jesus, há 2 caminhos para você. Você conhece o cemitério de Bragança, a cadeia de Bragança, você sabe que na frente da cadeia tem o cemitério. E eu disse, se a graça de Cristo não te alcançar, há 2 caminhos para você, ficar aqui ou ficar ali. E você tem que tomar uma decisão hoje. Porque Deus te colocou aqui por uma razão. Se você não estivesse preso hoje, sexta-feira, você estaria numa roda, bebendo, fazendo coisas erradas. É uma bênção de Deus ter você aqui nessa noite. E os irmãos da igreja falaram, pastor. Por quê? Porque eles sentavam no meio dos presos. Eu falei, tem que ter contato, senta junto. Mas por que eles estavam com medo? Porque fugiu da cabeça deles um senso de que nós temos uma proteção sobrenatural. E nós precisamos nutrir isso no coração. Quando você está em casa sozinho e escuta um barulho, há uma proteção para você. Quando você vai viajar, há uma proteção para você. Eu me aproprio dessas verdades quando eu tenho que entrar no avião. Falo, Senhor, há uma proteção sobrenatural. Manda os anjos aqui e vamos. 4ª lição desse texto. Há um intercessor por você, você pertence a Deus. E há uma proteção colocada sobre você. E o texto termina dizendo assim, 4ª verdade, Vini, por favor, pode projetar para mim. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, a passo que eu vou para junto de ti. Pai, guarda-os em teu nome, assim, guardas no teu nome que me destes. E aí o versículo 11 termina dizendo assim, para que eles sejam um, assim como nós. E a última verdade desse texto é, os crentes desfrutam de uma plena segurança, por quê? Porque eles não vivem sozinhos no mundo. O Senhor Jesus falou, Pai, que eles sejam unidos. Eu vou embora, mas eles precisam caminhar unidos. E a grande verdade dos crentes é essa. Os crentes, alguém já disse que crente é igual formiga.
Por que disse isso? É pequena, é insignificante aos olhos do mundo, mas também dá em todo lugar. Já tentou eliminar a formiga da sua casa? Sempre alguém passa algum tipo de receita para a Isa. Olha, Isa, se você colocar cravo, põe cravo da Índia, as formigas vão embora. A formiga comeu o cravo, carregou, fez lá, estocou. Olha, se você passar não sei o quê, a formiga, ela está lá. E às vezes você compra aquele negócio, não sei, aquele veneno, gelzinho assim que você põe. Algumas comem e morrem. E você fala, morreram 5. No formigueiro tem 1 bilhão. E você fica contente, fala, morreu 5. Pode fazer o que você quiser, vai ter formiga lá. Vi um documentário, certa vez, e a pergunta era, qual é o animal mais temido da África? Qual é o animal mais temido? E eu já comecei a imaginar um monte de coisa. Mas no final, a resposta eram as formigas. Como é que chama coletivo de formiga? Alguém sabe? Como? Repete. Correição? Contenção? Bom, aqui não dá para ouvir. Eu sei que manada não é, nem cardume. Convenção, ok. Eu nunca ouvi esse coletivo, mas... Ok, o Norberto está falando aí, então aí tem o coletivo de formigas. Não ficou leão, não ficou elefante, pode fazer. O leão batia, elas subiam nele. E se ele não corresse, ele morria com as ferroadas. Pode ser o bicho que você quiser. Várias vão morrer pisoteadas, mas elas sobem. Elas não fica nada no caminho das formigas. E eu gosto de pensar nos crentes assim. O mundo já pisou crentes, já colocou veneno, já pôs fogo, já fez tudo, mas eles continuam. Há crentes nas lavanderias, nas indústrias, nos palácios, nos cemitérios. Em todos os lugares onde você chegar, tem crentes. Pode ser o país mais fechado do mundo, seja comunista, seja islâmico, não importa, tem crentes ali. Por quê? Porque você não pode exterminá-los. Os crentes desfrutam de proteção, eles desfrutam de intercessor, eles pertencem a alguém. Mas uma das coisas que torna as formigas vencedoras na África é porque elas andam unidas. E enquanto a igreja não entender esse privilégio, não se unir, nós vamos ser esmagados. Porque no caso das formigas, a verdade de que a união faz a força tem todo sentido. E a igreja unida vencerá todos os obstáculos. Hoje eu vou parar por aqui, mas Jesus ora pedindo que eles sejam unidos como nós somos, Pai. E desde então, o benefício da igreja é desfrutar da unidade. Vamos orar, semana que vem nós vamos continuar ainda, vamos falar um pouco mais de unidade, mas eu preciso encerrar aqui. Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer porque aos olhos do mundo nós somos formigas. Nós somos nada, Senhor. Não temos valor. O mundo pisoteou aos milhares dos crentes, envenenou, trucidou. Mas por mais que os crentes foram esmagados e destruídos, sempre surgem novos crentes. E Deus, apesar das nossas diferenças, das nossas limitações e pecados, nós te louvamos porque andamos unidos. A marca da verdadeira igreja é a unidade. Por isso Satanás tem atacado fortemente as igrejas, tentando separá-las, desuni-las. Mas nós te louvamos, porque apesar de muitas vezes nos desentendermos com um ou com outro irmão, nós somos preservados do tropeço total pela intercessão do nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por interceder por nós. Muito obrigado, Senhor, pelo senso de pertencimento que nós temos e porque nós somos guardados todos os dias pela santa habitação do Espírito Santo. Grande privilégio nós temos e o mundo não tem. Ajuda-nos a celebrar essa verdade e a anunciar para que outros possam ter também. Terminamos o culto dessa noite pedindo: Santo Deus, nos guarde pelo seu poder, até que chegue o dia em que nos encontremos de novo aqui, ou no dia que o Senhor nos busque.
somente pelo seu poder, seremos completamente protegidos e guardados. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.